Olá, pessoal. Meu nome é Jess e esse é o canal Jess Coder. E hoje a gente vai bater um papinho. Eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha história com a programação. Vou falar os erros que eu cometi, as coisas certas que eu fiz para chegar no ponto que eu estou hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito. E se você não sabe, toda semana a gente tem 2 vídeos aqui onde eu vou falar sobre programação, carreira e afins. Muito obrigado pela sua inscrição e bora dar continuidade no vídeo. Bom, o meu primeiro contato com programação foi em 2012. Eu estava no ensino médio, no segundo ano do colegial, e eu ouvi falar desse curso técnico em informática, que eu não sabia o que era, não sabia o que fazia, mas algumas amigas minhas iam entrar nesse curso. E eu falei, por que não? Não estou fazendo nada, né? E ali eu tive meu primeiro contato com programação. As minhas amigas ficaram os primeiros meses ali, os primeiros 4 meses, e desistiram no primeiro semestre. Só que eu não, eu gostei, eu me apaixonei por programação. Eu achava muito legal eu pegar uma tela preta e começar a digitar coisas ali e aquilo saiu algo legal, sabe? Ter um resultado visual ali. E aquilo me fez me apaixonar por programação, assim. E foi aí que eu decidi que essa área era para mim. Eu pensei comigo assim, ó, se eu vou ter que trabalhar no futuro, eu acho que essa vai ser uma área que eu com certeza eu vou gostar de trabalhar. Então foi assim meu primeiro contato com programação. Eu terminei esse curso em 2012, junto com o meu terceiro colegial. Só que olha só, antes de eu terminar o ensino médio ali e terminar também o técnico, o meu professor ali da ETEC conseguiu um trabalho para mim, um trabalho como secretária numa oficina mecânica. E ali naquela oficina mecânica eu trabalhava no período da manhã e aí à tarde eu ia para o curso de informática e de noite eu fazia o terceiro colegial. Foi um período assim, bem desgastante, mas um período de grande aprendizado. Nessa empresa, como secretária, eu aprendi a administrar sistema, fazer o processo bancário, a atender pessoas. Então foi uma experiência muito legal, porque eu comecei a entender o mundo dos negócios, né? E eu também consegui administrar um sistema ali, entender como que um sistema funcionava na prática, como que ele ajudava a pessoa que utilizava esse sistema. Então foi um período de grande aprendizado. Então eu decidi ir para a faculdade, pessoal. E foi em 2015 que eu dei esse passo de ir para a faculdade. Aqui na minha cidade não tem nenhuma faculdade voltada para tecnologia, e a que eu achei mais perto aqui da minha cidade foi a FATEC de Ourinhos, a uma hora e pouquinho daqui da minha cidade. Então eu ia e voltava todo dia. E nesse período, quando eu ia começar na faculdade, que eu já tinha feito o vestibular, tinha passado, eu consegui o meu primeiro trabalho como programadora. Foi numa empresa aqui da minha cidade, uma empresa que no começo, quando eu entrei, acredito que tinha uns 20 funcionários, e quando eu saí já estava com mais de 60. Peguei um período bem longo nessa empresa, tá? E eu comecei ela junto com a faculdade, o que foi bem benéfico para mim. Por quê? Porque eu consegui ter o processo de aprendizado ali com a faculdade e também ter o processo ali de empregabilidade, de estar atuando no mercado mesmo. Eu entrei nessa empresa para trabalhar como front-end, então era esse meu objetivo, já entrando, trabalhando na área que eu queria, que era front-end. E nessa empresa eu não só fazia o front, como eu também trabalhava um pouquinho ali com designer, fazia os posts do Facebook, que na época estava em alta, né? Então eu cuidava um pouco das mídias sociais, do site da empresa e também criava toda a parte de front-end dos clientes dessa empresa, que eram normalmente empresas voltadas para marketing multinível e voltados assim para e-commerce mesmo, né? Venda de produtos. Eu fiquei bastante tempo nessa empresa, foram 6 anos dentro dessa empresa. Não sei se chegou a 6 certinho, mas eu sei que foi 5 e alguma coisa. E foi uma empresa assim que ela deu uma ajuda, um empurrão assim, me alavancou muito. Por quê? Porque quando eu entrei, saí da ETEC, pessoal,
Eu era imatura, né? Eu não estava preparado para o mercado de trabalho. Eu estava naquela fase adolescente ali. E essa empresa me preparou muito, assim, na questão de entender como que funcionava a vida profissional, né? Como que eu deveria tratar um cliente, um colega de trabalho, entender que dentro de uma empresa não é tudo brincadeira. Então foi ali que eu fui entendendo o mundo empresarial, né? O mundo das empresas ali. Ela me deu também muita habilidade técnica, porque até então eu tinha visto só a parte de programação na ETEC, né? Eu não tinha conseguido praticar aquilo firmemente. E essa empresa me deu o primeiro passo, né? Deu o primeiro pontapé. Ali eu tive suporte, então pessoas que me engajaram a aprender. Eu lembro que na época não tinha ninguém de front-end ali dentro que conseguia me auxiliar. A pessoa que estava ali há mais tempo estava saindo. Existia uma outra pessoa que trabalhava com front, mas ela também tinha iniciado há pouco tempo dentro dessa área, então ela também não tinha muito conhecimento. E eu tive que me virar assim um pouco para aprender as coisas. E aí o que eles conseguiram dar de auxílio naquela época foi o seguinte: se você precisar de algum curso, a gente paga, mas não tem ninguém aqui que consiga te ensinar. Então foi um período assim que eu tive que aprender a aprender. É porque a gente não normalmente não aprende, né, a fazer esse processo de aprender a aprender. Sempre tem um professor ali para estar perguntando, sempre tem alguém ali para estar te auxiliando, só que no mundo real isso não acontece. Quando você está trabalhando para uma empresa, você precisa resolver um problema e às vezes não tem ninguém para te ensinar, não tem ninguém para te explicar como que você faz essa resolução. E aí é que você tem que aprender mesmo a resolver o problema. Mas eu fiquei por um longo período nessa empresa, 6 anos. Foi até um erro, eu acredito, ter ficado tanto tempo nessa empresa, porque é uma empresa que eu gostava muito, assim, eu era apaixonada por todo o ambiente ali, pelas pessoas que estavam ali dentro, né, pela forma que eles trabalhavam e pela forma que eles me acolheram, né, eu era iniciante e eles acreditaram em mim. Então, isso fez com que eu ficasse muito tempo na empresa, até tempo demais, eu acredito, assim, porque eu já estava insatisfeita com a empresa, eu já não estava ganhando o que eu achava que eu merecia dentro da empresa e também não estava entregando para a empresa o meu melhor. É como se quando a gente é criança e ganha uma camiseta e a gente gosta muito daquela camiseta, né? É do nosso personagem favorito. Só que conforme vai passando os anos, você cresce e aquela camiseta já não te serve mais. Foi isso que aconteceu exatamente comigo nessa empresa. Só que eu, mesmo a camiseta estando justa ali, estando machucando, incomodando, eu demorei muito tempo para sair dali. Foi um grande erro meu assim, mas que foi um processo que eu tive que entender isso e para dar esse pontapé de sair dali e procurar um outro trabalho. Então, depois de algum tempo pensando, analisando, uma coisa que eu fiz também foi colocar minhas finanças em ordem. Então, eu não saí do nada, tá? Eu saí dali sabendo que se eu fosse para uma outra empresa e não desse certo, eu tinha dinheiro suficiente para me manter por algum tempo, né? Eu também era CLT, tinha o recurso ali do seguro-desemprego, mas eu também me planejei financeiramente para fazer esse passo. E aí eu fui procurar uma nova oportunidade. Consegui essa nova oportunidade em uma empresa que também trabalhava na parte de e-commerce, porém eu fui para trabalhar como full stack. Foi um erro meu também, acredito, na época, ter tentado entrar numa empresa como full stack, porque até então eu tinha trabalhado pouquinho ali, um pouquinho mesmo com programação na parte de back-end. Todo o meu conteúdo, todo o meu aprendizado era na de front. E aí eu não dei conta, basicamente. Primeiro que eu já estava vindo de uma empresa que trabalhava com código legado há muito tempo. E eu migrei no meio da pandemia para trabalhar com o React, com as ferramentas mais modernas, que eu ainda não sabia mexer, né? Eu não tinha tido contato, eu não tinha estudado essas ferramentas a fundo. Então, foi um cenário totalmente impróprio, assim, né, na questão de
de obstáculo, né? Era um obstáculo maior do que minha perna conseguia suportar. E não deu certo nessa empresa. Eu fiquei 3 meses lá, só o processo assim de teste mesmo, e não deu certo, pessoal. Eu vejo que teve tanto um erro meu, como entender que eu precisava ter estudado muito antes de ter saído dessa empresa anterior por causa desse déficit, né, de ferramentas. E também acho que foi um erro da empresa, porque eu achei que faltou muita comunicação da parte deles comigo, porque eles demoravam muito para responder questões de negócio e tudo mais. Mas tudo bem, isso acontece. Eu fiquei triste assim por um tempo, mas isso me mostrou assim que a gente precisa estar sempre se atualizando, porque eu estava trabalhando há 6 anos com programação e eu migrei de empresa para aprender outras tecnologias e não dei conta. E exatamente pelo fato de eu estar nessa empresa há muito tempo e não estar estudando as coisas novas. Então isso mudou uma chave dentro de mim e eu entendi que eu precisava estar sempre estudando. E preste atenção, se você quer entrar na área de programação ou já está na área de programação, comece a estudar o que está vindo de novo, porque senão você vai ficar para trás. Não fique pensando, eu tô nessa empresa, eu tô feliz aqui e eu vou estudar só o que essa empresa precisa que eu estude e não estudando nada por fora. Uma hora isso vai te ferrar mesmo, assim. Talvez uma hora essa empresa te demita, talvez uma hora essa empresa fale, e aí como que você vai fazer? Como que você vai procurar uma vaga que tá procurando alguma coisa nova e não vai saber? Entendeu? Então é uma dica que eu dou para vocês, que foi algo que aconteceu comigo e que eu espero que ajude vocês. Aí, beleza, não deu certo nessa empresa. Eu falei, tudo bem, eu tenho a minha parte financeira estável aqui. Entrei na parte do seguro ali, porém eu fiquei 1 mês sem trabalhar e já tinha algumas empresas mandando mensagem para mim. Como eu sabia que eu tinha tentado full stack e não tinha dado certo, porque eu nunca tinha trabalhado como full stack, né, de verdade, nunca tinha visto back-end a fundo, eu me inscrevi somente para vagas de front-end, que era aquilo que eu tinha exato domínio, entendeu? Eu sabia a minha capacidade como uma pessoa front-end. Eu sabia disso, eu sabia que eu tinha as habilidades necessárias. Então, o que que eu fiz? Eu sabia que a minha área extra ali, né, que o meu gap, faltava as novas tecnologias, comecei a estudar React, comecei a estudar Vue, comecei a estudar Angular, todos esses frameworks de componentização eu comecei a estudar para tampar esse buraco que tinha mesmo nas minhas habilidades. E aí consegui um trabalho. Então eu fiquei 1 mês sem trabalhar e na verdade foi mais 1 mês assim para eu descansar, eu acredito assim. Porque se eu tivesse me inscrito para vaga antes, eu já teria conseguido antes mesmo desse 1 mês. Só que eu tava me permitindo, sabe, dar um tempo para descansar. E aí eu me cadastrei para algumas vagas e eu tive alguns critérios ali, tanto de valor de salário, como também das empresas quererem só front-end. Então, foi alguns requisitos que eu queria que batesse na minha checklist ali. E aí, eu conheci as agências VTEX. Foi meu primeiro contato ali com a VTEX. Até então, eu não tinha conhecido VTEX. Se você não sabe o que é VTEX, VTEX é um CMS ali, um gerenciador para empresas gerenciarem seu e-commerce. Então, ela faz toda a parte de gerenciamento do seu negócio, cadastro de produtos, cadastro de categorias e tudo mais. E também fornece toda a parte de back-end para as agências VTEX utilizarem essa parte de back-end para construir um front-end. E foi uma experiência muito legal assim. Então, estava trabalhando só com front. Até então, nas empresas que eu tinha ido, eu só conhecia 2, 3 pessoas de front. E nessas agências, eu conheci uma galera que era só front. E isso me fez muito feliz, sabe? Então foi, assim, muito massa trabalhar nessas agências. Eu fiquei em uma por 7 meses. E depois eu migrei para outra agência VTEX. Então eu participei de 2 agências VTEX. Nas 2 eu tive uma experiência ótima, assim, tanto de equipe como de liderança. Porém, agora em 2022, eu entrei no LinkedIn e vi uma vaga assim que, pô, brilhou meus olhos de uma maneira que nunca tinha acontecido. Que foi uma vaga de instrutora front-end para mulheres. E era uma vaga específica para mulheres. E por que eu gostei tanto? Porque
eu sempre gostei de ensinar, sempre. Tanto que nessa última agência que eu tinha passado da Vtex, eu estava trabalhando com front e sempre que eu podia, eu queria falar sobre alguma tecnologia, ajudar os trainees que tinha nessa empresa. Então eu sempre quis fazer isso. Era algo que eu gostava muito, muito, muito mesmo de ensinar outras pessoas, sabe? E eu vi naquela vaga ali tudo que eu queria. Então, trabalhar com a parte da educação e trabalhar com a parte de programação, que eu sempre fui apaixonada. E poder juntar tudo isso, né? Poder ligar tudo isso foi algo que, assim, me encantou demais. E atualmente, hoje, eu estou trabalhando na Cubus Academy como instrutora front-end. E, pô, foi uma vaga, assim, que coube como uma luva para mim, porque tá sendo muito enriquecedor, que eu tô gostando muito. Eu pretendo ficar por muito tempo nessa empresa, porque ela bate tanto a questão de valores que eu tenho pra mim, como a questão de eu tá fazendo aquilo que eu gosto, assim, que eu amo mesmo, sabe? E também eu criei o canal nesse meio tempo, né? Nesse ano eu comecei a criar o canal, dei o coragem e tá sendo um aprendizado muito grande o canal também. Eu tô trabalhando um pouco a minha parte de comunicação, também estou trabalhando muito a questão de aprendizado, porque para ensinar outras pessoas, você precisa ter todo o conhecimento, né? Então, eu estou tendo que estudar mais, eu estudo muito, muito mesmo. Diariamente, assim, eu estou estudando algo novo. Eu também estou conseguindo conciliar tanto o trabalho da Cubos como o canal, e está sendo um processo muito grande. Eu queria deixar assim de lição para vocês quanto a isso é que assim, pessoal, todo esse processo de migrar de empresa, então em 2 anos, né, que foi, na verdade agora a gente está indo para o terceiro ano, que foi pandemia, eu saí de um salário X e consegui multiplicar ele 4 vezes. Só porque eu tive a coragem de sair de uma empresa que já não me cabia mais. Eu sei que tem muita gente que está nesse mesmo questionamento. Será que eu saio dessa empresa? Será que eu fico? Mas o que eu falo para você é, se não cabe mais em você essa camiseta da empresa, saia, porque vai fazer a diferença. Porque hoje eu me vejo muito mais feliz trabalhando. Eu me vejo com um salário que eu realmente mereço, assim, né? Eu trabalhei muito tempo para conquistar ele. E acredito assim que eu sei do meu potencial, eu sei também as minhas limitações, do que eu posso ou não posso fazer, do que eu tenho que melhorar. Então, estou sempre tentando melhorar como profissional, tanto para mim, assim, no profissional, de eu melhorar minha carreira, meu salário, como também para a empresa que eu estou trabalhando. Então, pensem bem no que vocês vão fazer com a carreira de vocês e tenham em mente a evolução que vocês querem. Uma coisa também que eu tô vendo muito é que a galera tá migrando muito de empresa. Fica 3 meses numa empresa e por causa de R$ 200, R$ 300, faz uma migração para outra empresa. Não faça esse tipo de coisa. Isso mancha, assim, seu currículo. Porque não é legal. As empresas gostam de pessoas que querem estar ali dentro. Quando você escolhe uma empresa, você tem que vestir a camiseta daquela empresa, né? Tem que trabalhar para dar lucro para essa empresa, porque nenhuma empresa contrata você para dar prejuízo. Se ela te contratou por R$ 1.000, quer dizer que pelo menos 1.500 você tem que estar fazendo para ela, entendeu? Não adianta você achar que migrar de 200 para 200 vai ser legal para sua carreira, porque não vai. Mas então você tem que ter ali uma balança. Entender? Quando é hora de partir de uma empresa, quando você já não está fazendo um bom trabalho dentro daquela empresa e aquela empresa também não está fazendo bem para você, e quando você tem que ficar, quando ainda você tem muito que aprender naquela empresa. Então aprenda a balancear isso e a entender esse processo, né? E eu espero que isso ajude vocês nesse processo, né? Eu sei que tem gente que assiste meu canal que está iniciando na carreira, tem gente que já está mais tempo, né? Então, para todos vocês aí que estão me assistindo, não desistam do sonho de vocês e acreditem mesmo. A programação mudou minha vida de verdade, tanto na questão financeira como na minha questão profissional, né? A pessoa que eu sou hoje tem muito a ver com a programação, pela questão de eu conseguir me moldando conforme os anos vão passando, né? Então,
É isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu espero trazer mais bate-papos assim, realistas, sem cortes, onde eu falo o que eu quero falar, assim, dou minha opinião sobre as coisas que eu quero dar. Falo meus erros, meus acertos, porque eu não sou feita só de acertos, como também não sou feita só de erros. Eu tenho os dois lados ali. Eu tenho uma carreira de 8 anos junto com a programação, que é algo que eu quero passar para vocês assim. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.